é uma alegria receber você mais uma vez neste momento de culto. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Infelizmente, na semana passada, nós recebemos uma notícia que nós não poderíamos continuar fazendo os nossos cultos presenciais devido ao surto do coronavírus, do Covid-19, aqui na nossa cidade. Por isso, nós retornamos ao nosso método de culto online, até que a nossa situação aqui se estabilize e nós possamos então novamente nos reunirmos e passarmos então a fazermos lives dos nossos cultos com a presença dos membros. Nós pedimos a colaboração e a compreensão de todos neste momento e que nós possamos então fazer desse nosso momento um momento também cultico dentro dos nossos lares. É uma oportunidade de nós recebermos a palavra de Deus dentro da nossa casa e convidar as pessoas que estão nos nossos lares também a participarmos conosco. Quero convidar você então a nós iniciarmos o culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, é bem verdade que nós erramos diante de Deus. Nós sabemos que como filhos nós temos aborrecido a vontade do nosso Pai. Sabemos que nós não somos perfeitos, sabemos que nós aborrecemos também o nosso próximo. Muitas vezes nós agimos errado, deixamos de agir e pecamos contra a vontade de Deus. Por isso eu quero convidar você neste momento, em preparação, para depois nós recebermos a palavra de Deus, nós confessarmos os nossos pecados a Deus com uma oração. Vamos orar então, conversar com Deus. Ó Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui humildemente diante dos Teus pés e pedimos, ó querido Pai, dê-nos o Teu perdão. Nós erramos, Senhor, nós reconhecemos isso, sabemos que somos pecadores, sabemos que o pecado que está dentro de nós quer nos dominar, mas nós não queremos permitir que isso aconteça. Por isso, Senhor Deus, derrame sobre nós o Teu perdão e o Teu amor, para que nós possamos bradar em todos os cantos deste mundo que nós somos filhos de Deus, amados e perdoados por meio de Cristo Jesus. Amado Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Deus é fiel e justo ao dizer que todo aquele que confessa, recebe também o perdão de pecados. Nós confessamos que nós somos pecadores, que não merecemos nada diante de Deus, mas também confessamos que cremos em Cristo, e em Cristo nós recebemos a maravilhosa notícia do perdão de pecados. Por isso recebe aí no seu lar o perdão que vem de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 10, do 5 ao 17. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que viver o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele?
E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Que assim seja. Este momento é um momento bem especial também, que eu quero convidar você a nós confessarmos a nossa fé. Repita junto comigo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir a orientação do nosso Deus. Ó querido Deus, nosso Pai Celestial, nós pedimos o Teu Espírito Santo nesse momento. Dê-nos toda a sabedoria, todo o entendimento, e que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações e mentes no dia de hoje. Oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. E a pergunta que eu lhes faço no início da nossa mensagem, nosso sermão, é: quantas desilusões você teve na vida? Você como pai, diante do seu filho ou da sua filha, você como filho, diante do seu pai. É verdade que na vida nós vivemos muitas desilusões. Talvez nós poderíamos dizer desilusões com amigos também, desilusões no trabalho, no relacionamento, desilusões até mesmo na igreja, desilusões talvez até mesmo com Deus. Perceba que Deus, Ele se coloca, principalmente no Novo Testamento, e isso é uma coisa fantástica, como Pai. E Deus como Pai, Ele promete que nos cuidará como um pai cuida do seu filho. E aí, quando nós pensamos em desilusão diante de Deus, nós já lembramos daquilo assim, daquele versículo que diz assim: todo aquele que pedir com fé, receberá.
Ou aquilo que o próprio Jesus disse, batam e a porta será aberta. E aí nós vamos a uma segunda pergunta. Nós pedimos com fé? Nós vivemos por fé? No texto de hoje nós temos como protagonista, como nós acabamos de ler, Jesus e Pedro. Mais uma vez Pedro, sendo Pedro, mostrando como é ser um bom discípulo de Jesus ou não. Pedro, o discípulo do trovão, um homem fervoroso, um homem de fé, de coragem, de ousadia. E Pedro, no relato de hoje, então, nos dá 2 exemplos de como as pessoas podem falhar na fé. De como nós podemos, então, errar diante de Deus, principalmente no quesito de fé. E perceba que fé eu não falo aqui só no sentido de confiança e de crer, mas no sentido de dom de Deus. Fé é um dom dado por Deus única e exclusivamente dele e por ele. É a atitude 100% divina em nossos corações. Nós cremos nele. E então Pedro nos mostra como falhar na fé. Vamos ver em conjunto então. Primeiro ele começa lá no versículo 28 falhando, né? Jesus aparece caminhando em cima das águas e eles ficam muito assustados e temerosos e Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí então Pedro diz, perceba bem, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Se é o Senhor mesmo. Aqui Pedro falhou miseravelmente pela primeira vez. Ele colocou o Deus à prova. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus diz: venha. Mas Pedro queria provas. Se é você mesmo, Jesus, eu só vou acreditar se eu caminhar nas águas como você está caminhando. A segunda vez que Pedro então falha com a sua fé e nos mostra como não sermos diante de Deus é no versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, Pedro caminhando em cima das águas, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: socorro, Senhor! Socorro! Pedro agora caminhou em cima das águas, mas não creu, não teve fé suficiente que Cristo tivesse o poder sobre as águas, sobre as ondas e aquele vento que batiam e alvejavam aquele barco. Pedro sente medo e afunda. Pedro miseravelmente falha na sua fé. Fraqueja. Será que não é assim que nós vivemos todos os dias? Será que não é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje, diante deste mar furioso que nós estamos enfrentando, que se chama pandemia, Covid-19, coronavírus, como você quiser chamar? É certo que muitas outras pessoas estão com outras doenças. Existem muitos outros problemas. Como nós vimos aquela explosão que aconteceu, uma tragédia também, muito triste. Ou seja, a vida, o mar da vida, nos traz ondas que colocam o nosso barco aqui e acolá. As ondas e o vento furioso nos deixam como baratas tontas. Nós não conseguimos seguir o nosso rumo no mar da vida. Um exemplo muito simples é que semana passada nós estávamos reunidos aqui neste templo e hoje nós já não podemos mais, por causa da pandemia. Porque nós precisamos cuidar da saúde do nosso próximo e da nossa saúde também, nos protegermos. Talvez amanhã nós possamos abrir de novo.
e assim nós vivemos sem saber o que fazer. Meus queridos, sim, muitas vezes nós, diante de toda essa bagunça que vivemos, nós podemos até duvidar de que Deus está presente. Talvez nós possamos ser até que nem Pedro. Senhor, se é você mesmo, deixe que eu fique imune a toda essa maldade deste mundo. E nós colocamos Deus à prova. Muitas vezes nós falhamos miseravelmente, como Pedro falhou. Ou talvez nós vemos Deus. Talvez nós estamos crendo que Ele está presente, mas nós queremos mais. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos enfrentar o mar. Nós queremos ser imunes. Nós queremos ignorar a natureza, ser como Deus é. Nós não queremos estar vulneráveis a nada, assim como Pedro foi. Eu pergunto a você, é normal alguém andar em cima da água? Será que isso não seria um atributo divino? Ou de alguém que não é ser humano, ou eu pelo menos nunca vi alguém andar sobre a água? Não? Se não fosse algum truque barato. Pedro queria mais. Ele queria provas. Ele queria que o mundo parasse para ele. E assim Deus provasse que era Deus para ele. Perceba que egoísmo do ser humano. Perceba que egoísmo nosso, quando nós desafiamos a Deus diante das ondas das nossas vidas. Pedro, ao afundar, naquele momento, se depara com a sua situação humana. Ele é mortal, assim como nós somos. Ele é fraco, ele é suscetível, ele é vulnerável. Nem mesmo a sua fé ousada levou ele a Cristo. Nem mesmo a sua coragem, a sua fervorosidade, ele afundou. E aí então Jesus estende a mão e puxa Pedro. E pergunta, por que você duvidou? Talvez Pedro poderia dizer, e quem não duvidaria, Senhor? Talvez nós poderíamos dizer, Senhor, quem não duvidaria? Diante destas ondas que tu colocaste na nossa vida. E é diante da tempestade, meus irmãos e irmãs, que nós percebemos que nós dependemos totalmente de Deus. É dele todo o desígnio, toda a obra, toda a força, todas as coisas que acontecem estão debaixo da sua vontade. Por isso, então, Paulo fala lá no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 10, lá no versículo 11 ele vai dizer assim, quem crer não ficará desiludido. E aí nós voltamos ao início da mensagem. O nosso Pai não nos deixa desiludidos. Por quê? Porque Ele promete que as ondas do mar da vida não baterão no nosso barco? Porque Ele promete que o vento será calmo em todos os momentos? Porque Ele promete que o nosso barco não vai virar? Muito pelo contrário. Ele diz que neste mundo nós sofreremos. Mas Ele estará com a sua mão e segurará na nossa mão firmemente, para que nós não afundemos. Minha irmã, a lição de hoje nos diz que o crer e o ter fé está ligado diretamente na vontade de Deus. Nós cremos e confiamos na soberana vontade do Pai. Porém, nós não tentamos a sua vontade. Nós não tentamos a sua divindade. Pois Ele é Pai e conhece todas as coisas e nos protege eternamente da morte eterna. Isaías irá dizer, lá no Antigo Testamento, quem crê não tem medo, porque está firmado na pedra provada e aprovada por Deus. Esta pedra é Cristo.
Nós cremos em Cristo porque Ele faz por nós. Porque Ele nos dá aquilo que o mundo não pode nos dar. E Ele nos dá aquilo que o mundo também não pode nos tirar, que é o perdão, que é a salvação. Por isso, meus queridos, o maior milagre de Jesus foi aquele feito na cruz. Não foi caminhar sobre as águas, não foi curar, não foi alimentar. O maior milagre de Jesus foi o seu sangue derramado na cruz para nos dar perdão, vida eterna, salvação, fé genuína em Deus, fé na obra que Ele faz por nós. Por isso, nisso está a verdade sobre o que nós pregamos e ensinamos. Cristo segura a nossa mão em meio ao mar revolto da vida, pois a nossa esperança está firmada nas coisas que o mundo não pode nos tirar, que é o amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Por isso eu convido a você, respeitemos uns aos outros, que nós possamos com um gesto de amor não enfrentar e não provar a vontade de Deus, mas em um gesto de amor fazer a nossa parte, lembrando que a nossa vida está segurada eternamente nas mãos de Deus e que nós aqui cuidamos da nossa vida da melhor forma que nós podemos e não colocamos Deus à prova, desafiando o próprio Deus quando nós não nos cuidamos e não cuidamos da nossa vida e do nosso próximo. Por isso, concluindo, assim nós poderíamos cantar junto com as crianças aquela música da escola bíblica que dizia: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu amigo e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. A Jerusalém celestial. É nessa viagem que tudo vai bem. Porque nós estamos caminhando para o céu, para o lugar onde Cristo está. E nós já temos o passaporte desta viagem. Cristo conquistou ele com a sua morte na cruz. Tenha certeza disso, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe essa mensagem em nossos corações. Amém. Muito bem, neste momento nós queremos então orar ao nosso Deus, conversar com Ele em oração, com o momento de oração geral da igreja. Vamos conversar com o nosso Pai. Ó Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua casa, diante da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, como oração geral, que Tu possas estender os Teus ouvidos a todos nós, dando-nos, Senhor, pleno entendimento e plena sabedoria, que nós possamos, Deus, respeitar o nosso próximo e não tentar a Tua vontade, mas fazendo todo o necessário para a nossa proteção e proteção do nosso próximo. Dê-nos, Senhor, um espírito de coletividade, um espírito de compreensão, um espírito de amor ao nosso próximo. Amado Pai, que nós possamos, na medida do possível também, estar sendo cuidados por Ti. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas amansar as ondas que batem em nossos barcos, que os ventos possam ser leves e que nós possamos seguir a nossa vida. Sabemos, ó Deus, que vivemos tempos conturbados. O mundo está entrando em colapso. As pessoas estão morrendo por causa deste maldito coronavírus. E nós pedimos, Senhor, que Tu possas cuidar de todos nós. Mas, acima de tudo, pedimos que a Tua vontade seja feita. Nós não queremos, Senhor Deus, achar motivos porque Tu fazes isso, porque Tu permites que isso aconteça. Mas nós queremos encontrar em Ti plena segurança, segurança eterna, pois sabemos que até mesmo se o mal nos tocar, nós teremos a Tua salvação. Por isso, Senhor Deus, nós queremos orar também a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que assim diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Receba no seu lar a bênção que vem do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso culto de hoje com a graça do bom Deus. Agradeço a você pela colaboração e pedimos que nós possamos continuar orando uns pelos outros para que tudo isso possa passar e que Deus possa acalmar essas ondas que batem em nossa vida. Mas, acima de tudo, que nós possamos continuar pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Isso é muito importante, independente de nós estarmos aqui na congregação ou de nós estarmos participando deste culto virtualmente, nós estamos recebendo a palavra do perdão que vem de Deus. Tenha plena certeza disso. Não esqueça também de compartilhar este culto, dar o seu joinha neste vídeo, para que mais pessoas possam então receber essa maravilhosa notícia que vem de Deus. Fiquem todos com o nosso bom Deus, um ótimo domingo, até mais e tchau, tchau. Tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu pai.